Boa noite a todos. Eu sou Cíntia Yara Carrion. Eu sou animadora cultural aqui da unidade do Sesc de Registro. Estamos aqui do Espaço de Tecnologias e Artes para trazer hoje um bate-papo muito gostoso sobre o processo criativo do espetáculo Sobreviver Enquanto Se Morre. Esse espetáculo, ele vai ser lançado em fevereiro, e esse vídeo que vocês acabaram de ver, ou para quem ainda não viu, acessa nosso YouTube, que está um vídeo muito lindo. A gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre o vídeo, né? Para trazer a cena cultural da dança, do teatro, da performance, da cidade de Registro, que fica aqui no Vale do Ribeira, para trazer um pouquinho essa cena cultural, né? Que mesmo em momentos de pandemia, é bem importante a gente manter viva nessa semente da arte. Agora eu vou apresentar para vocês um dos integrantes desse processo, do espetáculo, que é o Rafael Rizieri. Ele é licenciado em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Maringá e tem especialização em arte, educação e terapia pelo Instituto Paranaense de Ensino. Ele também é professor de teatro, clown, performer e ator pesquisador. Ele tem como principal objeto de pesquisa o corpo extracotidiano e suas potencialidades desdobradas no teatro e na performance. Bem-vindo, Rafael. Que bom que você está aqui conosco. Que bom que você é um recém-mudado, né, para Registro. Se quiser me contar um pouquinho como que está essa mudança em meio de uma pandemia, como que tem funcionado a arte em meio a tantas telinhas. Vamos iniciar aqui nosso bate-papo. Bem-vindo. Vamos lá, obrigado, Cíntia, obrigado pela apresentação, Sesc, olá a todos, espero que todos estejam bem, se cuidando. Eu sou recém-chegado aqui, como você disse, como residência fixa, agora no final desse mês vai fazer 1 ano, e para me situar, foi isso, assim, foi uma surpresa. Então, eu cheguei na cidade e 2, 3 semanas depois, a gente começou a chegar as notícias de que o vírus tinha chegado aqui, as coisas começaram a parar, e aí começou o isolamento, o distanciamento, foi tudo inesperado, e aí eu tive que lidar com isso, assim, né? Recalcular o meu trajeto, então tive que deixar a ideia do mochilão e pensar o que seria eu aqui, daqui para frente, enquanto artista que tinha outros planos, mas que agora, pela necessidade da pausa, poderia aproveitar, né, desse ato, desse tempo, para criar a arte, para produzir o que eu faz parte da minha formação, né? Ah, que bom saber um pouquinho da sua história. E aí foi nessa chegança que você se encontrou, então, com uma pessoa muito importante, né? Aqui nesse processo criativo, que eu queria que você chamasse para a roda. Vamos lá. Então, nessa minha chegada, eu acabei conhecendo o José Vitor, que é do teatro, assim como eu, e aí a gente começou a desenvolver tudo o que a gente tem, tudo que a gente criou até aqui. Então, José Vitor Magalhães, ele é formado pelo curso de atuação na ESP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco. Além da experiência dele como ator e performer na cidade de Registro, entre 2017 e 2018, ele ministrou oficinas de iniciação teatral promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura aqui da cidade.
E atualmente, assim como eu, ele também faz as investigações das artes da cena com o corpo, as relações do corpo com as artes presenciais, com as artes da cena. Bem-vindo, José. Oi, tudo bem, gente? Tudo bem, Cíntia, Rafael? Obrigado, obrigado. Obrigado, Sesc, por esse encontro. Nossa, tem sido uma experiência muito gostosa, todo esse processo da nossa peça, né? A gente começou, como o Rafael disse, bem no começo da pandemia, a executar esse projeto. Inicialmente, ele foi pensado para ser presencial, mas como as coisas começaram a demorar demais e a gente se encontra ainda no meio da pandemia, a gente resolveu fazer um primeiro movimento audiovisual. Tem um vídeo já disponível no YouTube do projeto que leva o mesmo nome, e agora a gente tem continuado essa pesquisa, e desde o primeiro momento também a gente pensou em proporcionar esse encontro com outros artistas, e tinha essa vontade de trabalhar com o corpo no nosso projeto, né? E pensando nesse corpo e nesses encontros que a gente queria, eu me lembrei de um encontro muito bom que proporcionou várias coisas maravilhosas na minha trajetória de artista, que foi um encontro na SP. Eu sou de registro, mas eu fui fazer um curso de atuação em São Paulo, na SP Escola de Teatro, e por lá eu tive o prazer de encontrar Kênia. Encontrei Kênia maravilhosa, uma pessoa sensível, Kênia, que é artista, diretora, arte pedagoga, e ela foi uma pessoa maravilhosa que eu consegui encontrar na escola. Foi o primeiro contato que eu tive com alguém do corpo, né? Eu saí daqui do interior, então foi a primeira professora de corpo, e eu consegui ver não só no meu corpo, mas no corpo dos amigos da turma, a potência que as aulas dela causavam, e disso ficou a lembrança de como era gostoso estar ali. Além disso que eu disse, que Kênia é artista, arte pedagoga, ela também é doutora em comunicação e semiótica. Os seus últimos trabalhos foram a peça Nós e Outros, do Grupo Galpão, e atualmente ela faz parte do espetáculo Sem Palavras, da Companhia Brasileira. E para a gente começar o bate-papo, eu queria que Kênia falasse algumas palavras. Ela viu o vídeo, quais foram as impressões de Kênia sobre tudo isso? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, obrigada ao Sesc, obrigada a Rafael, Zé Vitor, pelo convite de fazer parte desse processo, né, de alguma forma. Então, eu fico muito contente quando eu sou convidada para pegar o processo no meio e, a partir daí, de alguma forma, pensar junto sobre uma trajetória poética, né? O que a gente está falando é de trajetória poética, e toda trajetória poética todo processo poético de criação nunca deixa de ser um ato de resistência. Né? E falar de resistência hoje é fundamental e acho que central na vida de qualquer artista e de qualquer pessoa. Né? Porque falar de processo é falar de uma lógica não linear e com muitas incertezas, principalmente. Né? E tudo que exigem da gente, tudo que esse grande sistema exige da gente é que 2 mais 2 seja 4. Mas, para a gente, quando a gente defende o processo, instala o processo, estuda o processo, faz processo e pensa o processo, a gente fala que 2 mais 2 nunca vai ser 4. Pode ser o que a gente quiser. Então, falar de processo é falar de vagueza, é falar mais de perguntas do que de respostas, não procurar respostas exatas, é lidar com rastro, é lidar com aquilo que é indecifrável. E a manutenção do indecifrável nos processos e nas nossas obras é de extrema importância, porque a partir do momento que a gente decifra, a gente tem um tipo de resposta. Né? Então, fico muito contente de estar aqui com vocês, jovens artistas,
né? A gente teve essa breve experiência, Zé, lá na SP Escola de Teatro. Muito bom te ver agora aqui, em outro momento da sua trajetória como artista. Um prazer imenso, Rafael, te ver. A gente só se conhece virtualmente, e vê-lo em cena, mesmo que virtualmente, e ver você também, Zé Vitor, foi de muita beleza para mim, assim, e de muita inspiração também, né? Então, estar aqui hoje, eu acho importante a gente frisar como é importante as iniciativas do SESC em apoiar nós, artistas, e como é importante a gente continuar. E continuar é um dos assuntos, é uma das direções centrais do trabalho de vocês, como continuar, né? Como se apoiar em quê? Continuar como? Né? Então, e esse como, né, que é o estar em trabalho, né? É o estar em obra, estar a serviço de alguma coisa também, né? Então, falando ainda sobre processo, estar aqui hoje é também... a Cecília Salles, ela tem uma frase ótima. Cecília Salles é uma pesquisadora central e, né, e muito importante, é um farol para a gente que trabalha com arte e com análise de processos de criação, que ela fala que a obra está espalhada no processo. Então, acho que essa frase ela é um farol para nós, artistas e pesquisadores de processo, porque a gente não faz uma coisa para chegar em outra, né? A gente se faz se obrando, né? A gente se faz se fazendo. Então, de alguma forma, a obra ela já está, assim, nesse trecho do processo que vocês estão, né? E de que forma também a gente atualiza o processo na própria obra, né? Isso é uma coisa muito importante para a gente, né? Porque a partir do momento que a obra está pronta, que a gente estreia e faz temporada, a gente precisa saber ativar o processo dentro dela, senão ela fica fria, estancada, marcada, cheia de códigos, de mascaramentos corporais, que a gente cai na temporada e na repetição, e isso é normal, né? Mas de que forma a gente encena, ou na direção, ou na preparação, na direção de movimento, ou encena mesmo como artistas do corpo, da cena, como que a gente atualiza os nossos processos em cena, de forma que a gente continue sempre a serviço da obra e não por cima dela, né? Isso, para mim, não tenho resposta para isso, mas é algo que eu percorro e que eu tento ferozmente me manter centrada nessa questão, como que eu não fico por cima dela, porque às vezes eu, como artista da cena, ou como diretora, eu me vejo por cima também. É por isso que eu me questiono. Mas como que eu percebo quando eu estou por baixo dela, quando eu atualizo o processo nos meus trabalhos, é quando eu estou sendo mais honesta com a minha trajetória de pesquisa poética daquele processo. E a gente sabe, quando a gente fala aquele processo, a gente fala de muitos outros também, porque um processo não está separado do outro. E a gente nunca sabe quando um processo começa e quando ele termina, para além das agendas, né? Com certeza tem processos que estão começando agora, na gente, em vocês, que vocês vão saber daqui a 2 anos, ou outros de 5 anos atrás que continuam na gente, como assistir uma boa aula, né? Quando você me fala, Zé Vitor, da aula que a gente fez lá na SP, né, de alguma forma, essas aulas estão se atualizando em você. Elas continuaram em você. E quando você me fez o convite, você estava continuando em mim também. Porque imediatamente eu me conectei a você nas experiências que a gente teve lá. E isso é muito importante da gente ter a consciência, a lucidez, né, de que falar de processo, estar em processo, é estar em rede. Não tem como. É estar em rede, com outros processos, com contexto social, político, econômico, familiar, íntimo. Estamos em rede. Tudo isso faz parte da nossa qualidade de presença para estar nesse processo e depois na obra, que é processo também, né? A gente não constrói para habitar e não habita para construir, a gente constrói habitando junto. Quem fala disso é Heidegger, não sou eu. É ele que fala, eu me lembrei dele agora.
né? Então, é muito bom estar aqui agora, assim, nessa defesa dessa resistência de corpos que imaginam, e todo corpo que imagina, como diz Zé Fernando Peixoto, é corpo que resiste. Então, é preciso que a gente tenha essa lucidez da resistência que é imaginar e da resistência que é defender processos contra uma lógica absoluta da coerência, contra uma coerência absoluta, né, que se exige. Então, o trabalho de vocês, nesse momento que eu vejo, eu vi o vídeo que vocês me enviaram do ensaio, e vendo o momento que a gente está vivendo e que vocês se questionam no processo, é o como continuar, né? E que é uma grande questão, e que estamos nos perguntando como continuar, por onde continuar, como se relacionar com a gravidade para a gente conseguir se deslocar, porque somos seres deslocáveis, né? Somos seres que desloca, que move, né? O que fazer para mover? Porque do jeito que está, não dá para parar, e ninguém quer parar. Então, tudo tem que mover, tudo tem que sair do lugar, porque do jeito que está, não dá para continuar. Então, é um lugar, eu acho, central que vocês se propõem a fazer, e de uma forma muito concreta, né? O que eu achei muito interessante nesse ensaio de vocês é a concretude da palavra, concretude corporal. Quando eu falo palavra, eu estou também falando corpo, eu estou também falando som, eu estou também falando espaço, né? Então, o trabalho de vocês aponta, direciona, ou tem a tendência a ir para uma concretude de uma ação. Então, a gente não fala. Quando eu escrevi sobre vocês aqui, eu não estava falando, eu não estava pensando, por exemplo, em texto, eu estava pensando em oralidade, porque a palavra, como ela é dita, ela está mais como ação do que como texto. E isso, para mim, é uma coisa assim, uma riqueza no trabalho de vocês. Aproveitar e dizer também, Kenny, que é um prazer esse encontro, que está sendo o nosso primeiro encontro, né? Virtualmente, infelizmente. Mas de como eu te conheci também, foi através de José e das referências dele sobre você, sobre o seu trabalho, sua pesquisa e das suas aulas. Acho que uma palavra exatamente que você não falou ainda, mas que José sempre fala e que é uma memória, uma lembrança dele das suas aulas, que é o rastro. E eu acho que é uma coisa que está sondando muito o nosso trabalho e tem uma relação um pouco com isso que você está falando desse tempo, né? Que ele se decanta e fica o rastro de tudo isso, né? Que a gente absorveu. Uhum. E aí tem essa pausa que ela não foi prevista, que ela não era esperada por nenhum de nós. E aí como que a gente lida com todas essas experiências e essas potências de um corpo que já trabalhou, que já teve contato com outros corpos e que agora precisou parar e precisou encontrar uma outra forma de trabalho. E aí tem um rastro disso tudo, né? Por mais que ele não possa ser repetido, ele tá aqui e é combustível, né? Sim. Os processos, eles se misturam, né? Nesse sentido. Então, o rastro é uma recém-memória do que né? De alguma forma, continuar uma experiência de outra forma, o rastro, né? É uma recém-memória do que se acabou de viver, ou uma memória antiga, mas que ela vem como um esboço, o que não deixa de ser menos valoroso do que uma definição completa, né, de uma memória ou de um desenho de movimento. O rastro, ele é muito poderoso e ele tem a precisão dele também. A natureza do rastro é precisa também, basta a gente assumir o rastro, a decadência, a falência, né, que a gente tem. Nossos corpos são preparados para o sucesso, né? Para a definição das linhas, para as trajetórias completas.
para conseguir subir, descer, para conseguir cair, levantar, e tudo isso é muito bom, a gente ter essa inteligência corporal para resolver problema. Mas, e isso é um tipo de padrão de movimento e de comportamento corporal que a gente estabelece, da gente com o mundo. E é fundamental ter tudo isso. Mas, de que forma também eu posso despadronizar esse meu modo de mover e expandir meu vocabulário de movimento e buscar ou investigar outras qualidades de presença, né? Outros comportamentos corporais. Se eu viro sempre para a direita, vou experimentar virar para a esquerda. Se eu durmo sempre com a cabeça para aquele lado, vou dormir para o outro. Né? Se em cena, eu sempre tenho essa mania de parar com o apoio no pé direito, vou experimentar o apoio instável nas duas bases. Então, são coisas simples e que tem assim uma entrada mais profunda assim nesse despadrão, sabe? Então, o trabalho de vocês, retomando, eu acho que ele traz essa qualidade dessa concretude não de uma representação de uma situação, de uma representação de uma ficção, nada contra isso, mas eu acho que o trabalho de vocês vem para uma concretude do corpo, da palavra, do som, né? A palavra não como texto, mas como oralidade, e eu acho isso um desafio imenso para nós artistas da cena. Entender, né, o nosso processo de atuação como ação, né, e não só como reprodução de uma situação, mas de fato a gente criar um senso de realidade. Então, e vocês falam disso, dessa como continuar, né, como continuar, né, onde eu me apoio em quê para continuar. Sim. Então, eu acho que vocês me falam de um vazio cheio de possibilidades, e isso me dá muita já vontade de continuar. Não é um vazio fúnebre, nem um vazio da impossibilidade, mas, ao contrário, um vazio cheio de possibilidades. Né? E vocês dão pistas de como continuar isso. Né? E acho que é um trabalho focado numa dramaturgia corporal sonora, com a fúria, né? Tem uma fúria no trabalho, que eu acho que, por enquanto, é bem canalizada, e vocês têm essa relação aí, essa dramaturgia corporal sonora e espacial, obviamente. É muito interessante como vocês se colocaram ali no espaço, né? Com a divisão com a fita crepe, com o artista sonoro de um lado, vocês de outro, tem uma desacralização desse espaço teatral que eu acho muito interessante. Né? É uma desacralização que eu acho que favorece a relação entre vocês e a gente que está assistindo. Né? Não tem muito subterfúgio, muita maquiagem para vocês estabelecerem essa relação entre o que vocês fazem e a gente que está aqui vendo. Então, eu acho que isso é um caminho para insistir mesmo. Né? Então, pensando nessa, digamos, dramaturgia corporal sonora, nessa fúria canalizada, fiquei pensando de como que foi feito esse trabalho corporal sonoro, né, de vocês, como que vocês querem continuar esse trabalho corporal sonoro. Essa seria uma primeira questão que eu faria aqui, já iniciando o nosso trabalho, que vai continuar em janeiro. Né? E qual que é a medida dessas relações entre corpo, som e oralidade? Porque por 2 momentos, por exemplo, nesse ensaio específico, a gente sabe que a cada ensaio a gente vai afinando ou desafinando também, lembrando que a desafinação ela é muito importante para a gente, desde que ela nos apresente, que a gente saiba ler a desafinação como pistas e não como erro, né? Como diz o Marcinho Abreu, o erro no teatro ele é fundamental, porque sem o erro o teatro vira cemitério, mas no entendimento de que erro é pista e não um fim, né? Nesse sentido. Então,
Então, a desafinação ela é muito importante. Vendo o ensaio de vocês hoje, e pensando nessa dramaturgia corporal sonora, eu fiquei pensando nessas relações, porque em 2 momentos me parece que há uma sobreposição forte, um frisar muito intenso entre corpo, som, intenção e oralidade, né, que pode beirar um emocionalismo ou não, não tem problema. Não estou falando que caiu no emocionalismo, mas pode beirar. Né? São pistas do ensaio para a gente pensar. São mais pontos de reflexão do que pontos que estão lá acontecendo. Entende, gente? Então, é como que foi esse trabalho corporal sonoro, qual que é a perspectiva para ele continuar e como que essas relações, qual que é a medida. Vocês não precisam me dar uma resposta disso, mas é uma coisa que eu também penso nos meus trabalhos, qual que é a medida dessas relações entre os elementos de cena, corpo, som, objeto, espaço, né? E no caso aqui, especificamente com o som. Legal ouvir você falando. Não sei se eu fui nítida o suficiente. Se eu não tiver sim. sido, vocês me falem, por favor. Sim. Você colocando isso sobre a concretude, né? Dessa oralidade, do que a gente colocou em cena, uma coisa que ficou nesse processo para a gente era que estava chegando muito texto e muita coisa escrita mesmo. Como colocar isso para o corpo, para não ficar isso que você diz dessa encenação e trazer também, porque eu lembro de uma coisa que você falava sempre, que palavra é corpo. E brincar com isso. No começo dos ensaios aconteceu nós dois atores, a gente pegou o Covid, então voltar para a sala de ensaio também foi difícil, colocar esse corpo para o trabalho, né? Eu não conseguia fazer alguns movimentos em que eu conseguia antes de ter pego, né? Me faltava ar, me faltava fôlego, e isso ajudou a compor esse corpo. Foi por um outro caminho que eu desconhecia desse corpo, que não estava resistindo, não estava aguentando mais. Isso entrou como cena. Então, partes desse processo e de experimentações, de frustrações mesmo do corpo, né? O corpo que falha, esse corpo que falhou em muitos momentos do processo, e ele fica, esse rastro desse corpo falho, ele fica dentro da cena também. A gente tentou trabalhar com isso, e o som, especificadamente, o Harrison, que é um outro artista que está ajudando a compor esse processo, o músico aqui da cidade, ele não pôde estar hoje com a gente, mas ele entrou no processo há pouco tempo também, então ainda é um processo da gente estar entendendo esse som, de como esse som ele pode ajudar a compor, sem sublinhar muito, né, o que está sendo dito, porque o texto por si só ele já traz toda essa carga emocional em alguns momentos, e ele é muito bem desenhado, para não ficar sublinhando com música também, porque a gente tentou trazer a palavra para o nosso corpo dessa forma em que ela brincasse com esse corpo. Então, se esse corpo está exausto, a palavra sai exausta, a palavra sai capenga, e a gente tenta trabalhar nesse lugar, assim, em que o corpo guiava a palavra. Acho que foi nesse sentido. E em relação ao som, a gente está entendendo, existem alguns lugares em que é possível rever e revisitar e entender como esse som pode ajudar a compor mais ou diminuir um pouco o som para dar um enfoque maior para uma outra coisa. Mas a gente tá tentando entender esse processo todo. É um processo que voltou há pouco tempo, né? 2 meses, a gente está voltando presencial por conta de todas essas questões. Mas está sendo gostoso experimentar, está sendo gostoso estar em cena, estar em jogo. E uma coisa que a gente ficou pensando também é como é possível continuar e escrever essa história de novo de outras perspectivas, né? A gente tenta trazer um pouco do Ailton Krenak para isso, e também esse livro, trechos desse livro que entra na nossa dramaturgia, foram livros que a gente leu durante esse processo de isolamento, em que de alguma forma traziam esse direcionamento, né, para o nosso trabalho, e que foi importante colocar. A gente também não sabe se é do jeito que ele foi hoje nesse ensaio, ou se ele vai ser revisitado de uma outra forma, mas até o momento ele entra e faz total
importância para a gente ele entrar do jeito que ele é, sem cortes. A gente pensou em cortar, falou, nossa, mas será que se a gente cortar a gente vai estar quebrando o raciocínio e o pensamento do Ailton? Então vamos deixar do jeito que ele está. Se for preciso, lá na frente, a gente faz algumas adaptações ou transforma esse texto em uma outra imagem, mas para mim está sendo isso. Não sei como está sendo para Rafael mesclar tudo isso. A questão da fala e da palavra, né? A respiração, ela é a própria fala, sem ter um texto, uma mensagem, né? E o corpo ali respirando e transpirando, e esse que aparece ali, assim, de uma forma bem expressiva, porque é o trabalho que está acontecendo ali, né, da dança e tudo mais, que isso, mesmo não tendo ali um subtexto, um significado exatamente, ele acaba sendo a palavra que preenche também a cena. E tudo foi acontecendo nos ensaios, não com ideias claras e precisas. Eu acho que aqui a gente vai fazer esse movimento e aí a gente vai exagerar mesmo na respiração, porque a gente quer mostrar isso. Não foi exatamente pensado, mas acabou surgindo e preencheu a cena dessa maneira, né? E a fala, ela aconteceu assim também. Então, tem algumas coisas que, a partir de um dos últimos ensaios que a gente fez, que a gente convidou um grupo aqui da cidade para assistir e dar alguns apontamentos deles também, foi visto por eles e que não tinha passado conscientemente pela nossa cabeça e pelo nosso processo de criação, enquanto a gente estava criando. Eu fiz essa pergunta, né, dessa relação, que eu vejo que o processo está justamente num momento que algumas escolhas vão precisar ser feitas, né? Sim. Então, não tem problema o som frisar, ter sobreposição, desde que isso seja uma escolha, né? O que eu fico sempre pensando em vocês, nos meus processos também, quando é escolha e quando a gente fica refém de uma situação sem saber o que está acontecendo. Não estou falando que é o caso de vocês, não, mas são dúvidas que eu fico negociando também quando eu estou nos meus processos. Então, se é uma escolha que o som frise aquele momento da ação corporal, da ação da palavra, ok, é uma escolha, porque é necessária que essa escolha seja feita aqui. Outra coisa é estar ali acidentalmente e não ser uma escolha, né? Então, talvez o momento do processo agora seja ter mais lucidez sobre as escolhas. Né? Acho que em janeiro a gente pode, inclusive, fazer uma mapeada, uma cartografia desse processo e ver as tendências vagas. Esse termo tendência, vagueza, vem muito da Cecília Salles, pesquisadora de processo. E a gente, eu acho que mergulhar verticalmente na relação entre som e corpo e movimento, entendendo que palavra é som e é movimento também. Nossa, Kênia, é emocionante te ouvir. Nossa, parabéns pela educadora, artista que você é. Fiquei realmente emocionada muitas vezes aqui de ouvir sobre processo, né? Dentro desse processo mundial pandêmico que a gente está vivendo, estamos aqui falando de muitos processos, então. E quero te agradecer pela presença, te agradecer pelas palavras. Foi uma honra, realmente, ter a Kênia aqui aquecendo esse bate-papo. Agradecer a presença do José, do Rafael. E, gente, eu já estou super ansiosa para chegar fevereiro e ver esse espetáculo lá em cena, lindão. Dia 17 de fevereiro, né, a gente estreia esse espetáculo Sobreviver Enquanto Se Morre. E quem não assistiu ainda o vídeo do processo de montagem, assiste, dê um joia lá no nosso canal do Sesc Registro. Tá imperdível, tá muito lindo mesmo. Parabéns, parabéns para vocês, grandes artistas aqui do Vale. Obrigado, Cíntia.
Muito obrigado, Kênia, por ter topado esse encontro com a gente hoje. E que esse é o primeiro contato dela também com esses materiais, e a gente espera que se desdobrem para novas perspectivas para esse trabalho em janeiro. Muito ansiosos também por esses encontros, né? Agradecer ao SESC por ter topado esse projeto na plataforma de vocês, e da gente continuar com eles na estreia dia 17 de fevereiro, 17, 18 e 19, a gente está em cartaz no SESC Registro. Acontecerão ações também do projeto, uma aula aberta com Kênia em janeiro. Tudo a gente está divulgando pela nossa plataforma do Instagram, @sobreviver enquanto se morre, tudo junto. Lá vocês podem acompanhar um pouco mais desse trabalho, de como está sendo, e também tem disponível o vídeo para quem tiver interesse em acompanhar o nosso trabalho audiovisual. E só agradecer muito por esses encontros, que eles se multipliquem ainda mais. É isso, quero agradecer também esse meu primeiro encontro com Kênia, foi um prazer, obrigado. Obrigado pelas palavras, pelo feedback. Agradecer ao SESC, a Cintia e todo mundo que esteve com a gente até aqui. Todos, todas e todos, muito obrigado. E sigam acompanhando as nossas redes para mais novidades.